Tá, chat, então vamos lá. Vamos lá. O título do vídeo é o seguinte. É, tem a ver com o desenho do Dango Balango. Vocês assistiram? Vocês já assistiram quando vocês eram crianças? Vou ali bater no meu Wi-Fi. Ó, chama Dango Balango, o programa mais bizarro do Brasil. Passava todo dia. Era muito bom. Era muito bom. Eu lembro. Vamos ver. Você nunca viu o Dango... Ô, Iago, mentira. Você falou que viu. Você falou pra mim que viu. Vamos ver. Diversos programas bizarros ou com histórias macabras por trás de sua... Dango, balango, salamango, tango. Ó, chat, se vocês puderem, não mandem TTS agora, porque senão eu vou bugar. Programas estranhos. Desde que a televisão foi inventada, diversos programas bizarros ou com histórias macabras por trás de sua produção acabaram surgindo. Eita porra! Marionetador de largo que queria meninos é condenado a 20 anos. Começou como? É óbvio que quando o assunto é bizarrice, o Brasil não ia ficar de fora, né? Ah, tinha que ter. Rogéria! Rogéria! Meu Deus do céu! Gil da Esfirra? Recentemente eu fiz um vídeo abordando uma animação muito estranha aqui do Brasil. A animação é essa que tinha elementos bem leves e bobinhos, como por exemplo um mar de sangue e corpos perseguindo a protagonista em uma cidade possuída por um demônio que estava devorando todos os seus moradores. Nossa, que tranquilo, leve, gente. Né? Mas e se eu te falar que existiu um programa brasileiro que conseguiu superar essa animação em termos de bizarrice? O Dango Um Balango? programa que era composto por personagens estranhos, cenários desconfortáveis, histórias bizarras e até mesmo canibalismo. Sim, canibalismo em um programa infantil. E se você, assim como eu, assistiu essa coisa quando mais... Gente, eu gostava, eu adorava esse desenho. novo, já percebeu que o programa que eu tô falando aqui se chamava... Salamango Tango. Doce de cobra, bunda de calango. Balango Tango. O Salamengo Tango. Criado por Simone de Paula, Éder Santos e José Adolfo Moura, Dango Balango estreou em 2006 na Rede Minas para logo em seguida começar a ser exibido na TV Cultura. O show buscava contar histórias aleatórias e divertidas para as crianças através das aventuras vivenciadas pelos três personagens principais, o Struvis, Joduca e Druzila, que eram representados por essas marionetes muito bem feitas criadas pelo renomado grupo Giramundo. E agora você deve estar bem confuso e se perguntando o que tinha de tão estranho com esse show, já que até agora ele só tá parecendo algo bem infantil e bobinho. Mas para começar a entender de fato o que tinha de tão estranho com esse programa, precisamos dar uma olhada na primeira coisa que víamos em todos os episódios. Eu não lembro. A abertura. Vamos cantar, chat? Vamos cantar. A música da abertura de Dango Balango é extremamente marcante por justamente ser muito esquisita. Ela é tipo um jazz, só que com aspectos surrealistas e abstratos que podem ser notados logo de cara pelo cenário do clipe, que ao contrário do que se espera de algo infantil, meu Deus, não é nada colorido ou amigável. É o Teletubbies! Mas sim escuro e com uma iluminação esverdeada, criando assim uma atmosfera bem estranha e misteriosa para o local. Também temos vários sons aleatórios que acontecem do nada durante a música e, obviamente, o principal de tudo, a sua letra. A letra, chat. Nela vemos palavras sem sentido sendo repetidas várias vezes enquanto nos é descrito uma criatura estranha. Parece que tá falando, tipo... parece que tá falando de um bicho, né? Parando pra pensar.
Minha mãe não deixava eu assistir Historietas Assombradas porque tinha um episódio que tinha um diabo que queria pegar almas. Cara, só coisa leve, né? Pica-pau do Velho Testamento era muito bom. Era Pimba! Pimba de calango. Eu falava bunda de calango. Não é bunda de calango? Uma criatura que tem pescoço de cobra, focinho de fada, cara de monstro e mãos de pernilongo. E isso é repetido em loop por 1 minuto e meio durante a abertura toda. Mas é óbvio que apesar de bem estranha, a música não tinha nada demais. E ela só era esquisita desse jeito pra demonstrar que o foco do programa era ser algo misterioso e fantástico. Porém, teve um grupo de pessoas que não entendeu isso muito bem e acabaram ficando bem irritados com o programa logo Oxi. de cara. E eles eram os pais. Os pais? Segundo eles, a abertura era assustadora demais para os seus filhos, fazendo com que eles ficassem com medo das marionetes e até tivessem vários pesadelos à noite. E até teve Vocês algumas tinham medo, pessoas que chat? começaram a ir um pouco mais longe e acusaram um programa de ensinar satanismo e magia negra para as crianças. Por conta Não, eles não sabem o que é isso de verdade, velho, pra acusar isso. Puta que pariu. Nada a ver. Mas que tinha o quê? Caquinha? Ele era mó bonitinho, cara. Oi, Kizinho, tudo bem? Boa noite. A gente tá vendo um vídeo que tá falando sobre o Dango Balango. conta das palavras sem sentido que ficavam se repetindo durante a música e pela criatura estranha que é descrita nela. E pra você não achar que eu tô inventando isso, olha só essa postagem de quase 15 anos atrás que eu achei no Facebook. Mensagem subliminar. Um perigo real, chat. É mensagem subliminar, cara. Que isso? Cara, programa Dango Balango. Símbolo da blusa. Tipo, símbolo? Quê? Principalmente utilizado por Nova Era, satanismo e bruxaria. Ó, gente, não tem nada com bruxaria, tá? Eu já falo isso. Nada a ver. Nome, raio. É o reconhecimento do poderio de Satanás e a disposição de estar ao seu serviço. Puta que Meu pariu, Deus. velho. Aí tu ia ver do que o cara tava Velho, o cara tava tirando isso da onde? Da bunda, não é possível. Fonte, vozes da minha cabeça. Fonte, achei no Google, confia. Velho. Tinha aquele negócio de mensagem subliminar das músicas da Xuxa. Vocês acreditam? Que eles botavam de trás pra frente, aí falava que, ai, gente, ai, tá falando de demônio, blá blá blá, pelo amor de Deus. falando e a foto era só o Dango Balango Júnior existindo, cara. É muito estranho. Era tipo literalmente ele com símbolo de raio na blusa. Tipo, não, o povo caça coisas, mensagem subliminar em tudo, velho. Em tudo. Então, tudo que existe tem mensagem subliminar, né? Você deve estar pensando agora, pô, era só eles assistirem o programa pra ver que não tinha nada de errado com ele, ué? Então, o problema é que ao assistir um episódio de Dango Balango, as primeiras coisas que os pais se deparavam era com isso aqui. Pois é, os criadores também não se ajudavam muito. Os episódios tinham uma atmosfera muito estranha neles. Os cenários eram muito surrealistas, ao ponto de que todos os locais onde os personagens colocavam os pés pareciam ter saído diretamente de algum sonho esquisito. As casas e prédios ao fundo eram tortas e seus interiores eram repletos de móveis e objetos mais sem sentido ainda. É sério, olhar esses lugares sem os personagens neles é quase a mesma coisa que ver um compilado daquelas imagens de Dreamcore e Weirdcore. Eles realmente têm uma vibe muito específica, é um programa peculiar. Que nem tem como explicar em palavras. Mas era único, gente. Era único, era legal. Eu adorava. E eu era muito criancinha, tá? Quando eu assistia. Direito, a única forma de perceber isso é só visualizando mesmo. Oi, Dan.
E as Dani. histórias que eram contadas nesses lugares sempre Tudo me davam uma bem. sensação esquisita. Tanto porque era meio estranho ver uns bonecão sem vida mexendo de um lado pro outro, mas principalmente por causa do vilão do programa que Ah, é verdade, tinha um bicho. Eu não tinha medo. Eu não tinha medo, príncipe. Eu gostava de assistir, tipo, era o meu período de lazer no dia. E, tipo, acho que eu tinha uns. Ah, eu era bem novinha, gente. Tipo assim, esse daqui eu tinha um pouquinho, não vou mentir. Um pouco. Mas os outros personagens eu não tinha medo. Oi, Dani. Realmente parecia que a gente tava num sonho. Era muito doido. Parando pra pensar. Dá uma sensação boa, sabe? Né? era essa coisa chamada o Kappa. Ele era essa O criatura esquelética capa coberta por um manto escuro, uma clara referência à figura mais da conhecida da morte. morte. E não é à toa que em todos os episódios essa coisa tentava matar os protagonistas de alguma forma. Sim, você não ouviu errado. Era a morte. Ele realmente queria mandar todos os personagens do desenho de Vasco. Oi, E Lemon, isso tudo acabava bem? gerando uma situação muito desconfortável. É estranho, já mas que eu você gosto. ficava todo episódio com muita ansiedade e medo de ver os personagens que você gostava tanto serem enterrados dentro de um caixão porque esse bicho finalmente conseguiu concluir o plano dele. Era muito triste, cara. E tipo assim, ninguém parou pra pensar por que a morte ficava querendo tanto ir atrás deles. Tipo, não tinha um porquê, né? Não tinha. Mas no final das contas, apesar de toda a atmosfera estranha e rumores bizarros que rodeavam Dango Balango, o programa era só isso. Algo infantil com alguns personagens esquisitos e coisas estranhas aqui e ali, nada de tão absurdo ao ponto de traumatizar alguém por assistir isso quando mais novo. É, bem, pelo menos o programa base. Já que durante Programa alguns base? episódios existia um quadro chamado Histórias Arrepiantes. E como o próprio nome já sugere, ele era Mano, eu lembro disso, cara. Nossa, que sensação de nostalgia. Caralho. um quadro dedicado somente pra contar histórias de terror. E cara, isso aqui Eu tinha cada gostava. história estranha de se ter em um canal infantil que dava pra fazer um vídeo de 1 hora só delas. Porém, eu quero dar destaque pra mais macabra e perturbadora delas, a história do canibalismo. Velho, era muito bizarro, velho. Tá Nesse relembrando a infância episódio de 1000 vemos anos essa atrás. moça aqui Sim. contando a história de Maria, uma mulher que tinha um marido muito exigente na cozinha. Eu Todo dia o lembro homem pedia pra ela mesmo. cozinhar alguma coisa diferente pra ele comer. Até que chegou um dia que ele pediu pra ela fazer um caldo de tripas com bucho. A mulher ficou muito confusa com essa receita e foi pedir ajuda pra sua vizinha. E cara, só escuta o que essa tal vizinha O disse. que ela disse? Não, Maria, não precisa falar mais nada. Eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faca bem amolada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério, vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado e aí todo mundo for embora, você vai lá, pega o caixão, tira a terra, pega o caixão, abre o caixão. O defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. E mano, tenha em mente que isso aqui Mano. Velho. Cara, que bizarro, velho. Meu Deus, eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Resolvido o problema, gente. Resolvido o problema. Mas que porra foi essa? Velho, eu não lembrava. Eu não sabia que era tão horrível assim, as histórias de terror. É como se fosse algo fácil, né? Tipo, papum. Tranquilo, gente, tranquilo. Ah, pelo amor. A minha amiga contava na sala e minha professora também, mas o lugar da tripa era fígado. Gente.
Assim, eu não vou. Eu acho que, tipo assim. Eu não tinha tanto medo do Dango Balango quando era criança. Por quê? Porque eu assistia filme de terror com meu pai. Sim, eu assistia filme de terror quando eu era criança. Quando eu tinha menos de 10 anos, eu já assistia. Tipo, pique O Grito, entendeu? Até por isso que eu fiquei um tempo traumatizada com o filme. Quando eu era criança, eu tinha medo, velho. É como se fossem as histórias do Gugu, só que infantil. Velho, eu acho que nem as histórias do Gugu chegam a ser tão bizarro assim. Tipo, é bizarro, mas. Carol, você quando apagar a luz, a assombração corre, sim. É porque, assim, eu assisti todos os filmes do Chuck. Todos. Eu tinha agonia de uma cena que ele cortava a barriga. Ele tava embaixo de uma mesa, aí ele cortava a barriga de uma moça ou de um cara, não lembro. E aí saia as tripas tudo quente, assim, ó. Sai até fumacinha. Velho, bizarro, tá? Não, mas do grito eu tinha trauma. Por quê? Porque quando eu era criança, eu dormia numa cama, não tinha quarto, né? Eu e meu irmão, a gente dormia no corredor, entre o banheiro, a cozinha e a sala. Tinha um corredor que ia da cozinha, aí tinha o banheiro assim no meio e tinha a sala. E aí a gente dormia numa caminha que era de abrir e fechar. Tipo, sabe aquelas caminhas de abrir e fechar? Eu não sei se hoje em dia tem. Mas é umas caminhas de ferro e aí tem uma parte de madeira. Aí você abre e fecha ela e aí você bota o colchão em cima. E aí eu dormia nessa caminha, no meio do corredor. E o meu irmão, acho que. Eu não lembro se ele dormia comigo ou ele dormia num colchão no chão. Acho que era algo assim. E aí eu ficava com tanto medo de dormir, velho, porque eu dormia praticamente em frente ao banheiro. Chat, eu dormia praticamente em frente ao banheiro. Só que o banheiro não tinha porta. Era uma cortina. Era uma cortina que tinha no banheiro. Agora vocês pensam, a cortina às vezes não cobria tudo a parte da porta. Então, tipo, eu olhava, eu virava assim pra frente do banheiro, tava tudo escuro e tinha aquela cortina lá. E eu ficava pensando que a qualquer momento um bicho ia puxar a cortina e ia ficar me olhando. Aí eu dormia sempre olhando pra parede. Não tinha porta, só tinha uma cortina no banheiro. Tudo escuro, gente. Agora vocês pensam. Vocês pensam se eu não tinha medo? Meu Deus. A Carol é maga dos filmes de terror. Assistiu todos, assisti todos. Todos. É muito difícil um filme que eu não tenha assistido. Cresceu com tanto trauma que virou fantasma. Sim! Pra mim é fichinha. Que é isso? Meu irmão me botava filme de terror com ele pra depois de madrugada ele ficar me assustando e eu não conseguir dormir. Cara, que maldade! Maldade. Hoje em dia você é corajoso, né, Enten? A do Gugu é um pouco mais além, por causa de uma história que nem foi pro ar porque deu muito problema. Parecia estar amaldiçoado e a pessoa que ia falar sobre o local surtou na hora e desistiu. Aí não foi pro ar por causa da energia do local. Caramba, então devia ser muito bizarro, né? Meu Deus. É, sim, Viana, eu dormia desse jeito. O bicho vendo a Carol. Opa, tudo bom? Tudo bom? Eu aprendi a gostar. Eu aprendi a gostar, gente. Dango Balango passava entre 3 horas. Passou às 3 Ó, da tarde em um programa infantil livre pra todos os públicos. eu lembro. Eu lembro, eu assisti ele de tarde, tá? Eu assisti ele de tarde. E era na época que eu morava junto com a minha avó e eu estudava de manhã e aí eu assistia à tarde, eu lembro. Eu lembro. Nem eu lembrava que o Balanço. É 9 da manhã, né, irmão? Eu sou, mas depende porque eu já vi uns bagulho macabro e quando envolve esses assuntos minha coragem some. Porque eu sei que é real. Oh. Tem gente que não acredita, né? Cara, imagina você com 8 anos de idade assistindo Dango Balango todo felizinho, vendo os fantoches brincando. Velho, eu assistia com
Acho que quando eu tinha uns 6 anos. 5, 6 anos. Eu assistia 6, 7. E simplesmente do nada você começa a ver uma mulher num fundo escuro Ah, com passava imagens 2 piscando na tela, vezes. contando a história de uma mulher canibal roubando órgãos de cemitério e fazendo seu marido comer. Mano, isso é real papo de traumatizar uma roubando órgãos de cemitério. Com Ó, imagens piscando na tela, contando a história de uma mulher canibal roubando órgãos de bizarro, cemitério e velho. fazendo seu marido comer. Mano, isso é real papo de traumatizar uma pessoa mais nova, mano. Não, isso traumatiza. Isso traumatiza de verdade. A Carol de hoje em dia falando pro bicho. Traz sua esposa, namorada pra ver minha live com você. É, bem isso, pô. Traz aí, traz aí. São muito bem-vindas. São muito bem-vindas. Ah, vamos pra ali, não. Fantasma da Tia Cocota, a bruxa está solta. Foi os episódios que a TV Brasil mais exibiu. Caramba, passava muito, né? E pra você ter noção do quanto isso aqui é bizarro, esse episódio ficou sendo uma lost media por muitos anos, até que recentemente alguém conseguiu encontrar ele e postou aqui no YouTube. E então a própria moça que gravou esse Ah, imagina a criança com medo de comer tripa. Não é apenas comer tripa, é comer tripas de defunto. É foda. Sabe qual é o pior? Pode ter crianças que não se assustaram por não terem noção do que estava sendo contado. Real, né? Tipo, não ter noção do quão bizarro é isso, né? Essa sou eu. Na época pediram que eu contasse uma história de terror. Assistindo de novo hoje, confesso que fiquei assustada. Meu Deus, velho, a própria moça que contou ficou com medo. Oi, Ghost, boa noite, tudo bem? episódio comentou no vídeo, falando que até ela ficou com medo assistindo isso hoje em dia. Então se a própria pessoa que narrou a história achou isso macabro, imagina os Enzo Minecraft que assistiram isso na época que saiu. Eu uso Minecraft. E bem, apesar dessas coisas estranhas e macabras presentes nele, eu ainda amo Dango Balango. Ah, eu também. E eu fico até triste das pessoas hoje em dia só lembrarem dele como o programa mais assustador. Se um dia eu tiver filho, chat, eu vou botar meus filhos. Vai ser teste de coragem, tá? Vou botar meus filhos pra assistir Dango Balango, ok? Ok? Façam isso também. Se um dia vocês tiverem filhos, botem seus filhos pra assistir. É isso. Para as crianças dormir de olho aberto. Pra traumatizar. Que isso? Ah, velho. Vou botar essa história pra traumatizar as crianças. Ah, que isso, gente? Teste de resistência. Brincadeira, gente. Não faça isso, não. Do Brasil, sendo que ele foi bem mais que isso. Ele conseguia, mesmo que de uma maneira estranha, ensinar muito sobre arte, música, Sim. diversidade cultural e tudo isso de uma maneira Catalendas. extremamente cativante com personagens muito interessantes. Não sei Esse se eu programa lembro. realmente mostrou que o Brasil tem a capacidade de criar coisas únicas e memoráveis, por mais que de vez em quando elas acabem ficando um pouco bizarras Carolita, no final. venha cá, filhos. Vem assistir a esposa que fez um sopinha muito bom para o marido. É, aí. Dora Aventureira, o estrago pior. Meu Deus. Eu já assisti um puta filme de terror na infância, mas não senti medo por não ter noção do que era. Às vezes, quando a gente é criança, a gente não tem noção, né? É foda. Tipo assim, o que eu achei legal nesse filme... Catalendas era nesse aquele filme- programa que falava das lendas urbanas e era uma preguiça que contava. Ah! Caramba! É, eu vou pesquisar depois, peraí. Pra ver. Tipo assim, o Dango Balango, o bom é que ele é peculiar. E, tipo, o foda é que todo episódio a morte ficava atrás deles. E se você for parar pra pensar, dá uma reflexão muito foda. Vocês não acham? Tipo, dá uma reflexão muito foda que a morte sempre tá à espreita, né? Tudo que a gente vai fazer,
tipo, a morte sempre vai estar à espreita da gente, porque a gente pode morrer a qualquer momento. Então, talvez isso mostre a importância de você valorizar a vida, ou de valorizar o agora, o hoje, porque talvez o amanhã você não tenha, né? Aí, ó, tá brisando demais. Ai, gente, eu não sei, eu não sei. Eu tô falando isso agora que eu sou adulta, que eu sou um espírito, né? Quem sabe?